Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Bem-vinda ao meu canal, bem-vindo. E hoje eu vou mostrar mais uma pintura minha, que é essa aqui. Essa pintura é a favor da vida, contra o aborto. Então nós temos duas mãos, né? Ó, as mãos que seguram a criança, o feto. O feto não, aqui é a proteção. Ó, são 10 dedos, né? São 10. E aí eu protejo. Cada dedo da mão é uma mulher, é uma mãe. Eu quis fazer, na verdade, que falava muito comigo, aquela bonequinha, a matriosca, né? Ó, cada dedo das mãos, são uma mulher, uma matriosca, que protege. Essa aqui conseguiu nascer. Nós protegemos, só que também cada dedo tem em si um desse. E tem esse aqui, ó, em contrapartida, que foi sacrificado. Então, essa foi a ideia, né, de realmente mostrar o choque. Já tem alguns anos que eu tenho a expressão o abortado e o nascido. E eu me identifico como o nascido, o feto que nasceu, e você também o nascido, né? Aí, ó. Olha só como elas protegem ele, né? Todas juntas protegem e se autoprotegem, protegem. Na verdade, se autoprotegem é como se elas e ele fossem uma coisa só. Todas estão gestantes. Enquanto ela está gestante, não há separação dela do feto. Até porque o que corre nela, corre nele. E tudo que corre nela é por causa dele. Ó, aqui, né? Eu tô vendo como se fosse um fruto, né? Ó o fruto que eu ofereço, ó o fruto que eu ofereço. Entendeu? Aqui é um fruto bom, aqui é um fruto ruim de dor, né? E quando ele é arrancado, fica a marca dentro dela, da violência. Entendeu? Fica a marca. E quando ele nasce, ele consegue, se faz todo o esforço para que ele nasça, fica a marca do amor nela. Eu tô vendo assim, sabe como se fosse Olimpíadas? Nós sabemos, por exemplo, que tem muitos atletas que eles são muitas vezes pobres, né? Não tem o tênis adequado, não tem o recurso adequado. Mas eles conseguem ir mesmo assim e conseguem chegar à vitória. Entendeu? Porque toleraram. Muitas pessoas são toleradas. Ou, ó,
Intolerância. Intolerância. Isso aqui é não tolero você. Intolerância. Então, é lutar até o final pela vida. Algumas se perdem, mas não por intromissão, mas porque não se conseguiu realmente chegar ao ponto de chegada, né? Não por intromissão, não por uma intervenção de fora, entendeu? A intervenção sempre é para salvar, nunca para matar. A ideia que eu tive, na verdade, foi de ver realmente a bonequinha matrioska, né? Então, ela é tão bonitinha, né? É uma mãezinha dentro da outra. Então, o que eu percebia? Que nós somos assim. Estamos uma dentro da outra. E que há uma força muito grande da mulher e que está se perdendo, que é o instinto materno. Então, quando eu olhava para aquela bonequinha, que eu acho que teve alguma feira aqui na minha cidade, que eu lembro que eu comprei um par de brincos, eu acho que eu comprei um chaveiro de matrioska. Eu não cheguei a comprar a matrioska, mas eu ficava olhando e aquilo ia falando comigo. Olha, uma mãezinha dentro da outra. Uma mãe gera outra mãe. Quantas mães houveram para trás dessa matrioska? Parece infinito, assim. Qual é o peso da nossa gratidão? Quantas mulheres podem ser que elas não tenham nos amado, mas tenham nos tolerado? Mas toleraram, né? Porque eram muito novas, porque foram abusadas, porque foram estupradas, porque casaram e não quiseram, né? Então, assim, vai voltando a fita, né? Antes a mulher, ela não escolhia com quem ela se casava, né? O Brasil foi colonizado, né, pelos europeus e muitas vezes os senhores escolhiam as escravas, né? E elas não podiam dizer não a eles, então vai voltando. Quantas crianças foram geradas sem que houvesse tido consentimento dessa mulher? E elas toleraram, e muitas não só toleraram, amaram seus filhos. Mesmo que tenham sido... Então, assim, nós somos frutos da violência, né? Nós somos filhos de estupradores, abusadores. Nós somos filhos da violência, principalmente aqui no Brasil. Aliás, em todo o mundo. Outro dia, não sei onde que foi que eu tava vendo sobre Gengis Khan. Parece que Gengis Khan é o homem que mais teve filho no mundo. Porque ele saía conquistando e estuprando as mulheres. Conquistando e estuprando as mulheres. E antigamente, a mulher dentro do casamento, por exemplo, mesmo dentro do casamento, ela era considerada objeto do marido, né? Então, ela quisesse ou ela não quisesse, né? Ela não precisava dar o consentimento dela. Até ela não precisava dar o consentimento dela para se casar com alguém. Então, nós somos essas crianças toleradas. Nós devemos gratidão a cada uma delas, sabe? Que
toleraram, assim, coisas muito ruins para que a gente pudesse estar aqui, nascidas, estarmos, né? Muitas vezes uma mulher, ela é fruto de um ato de violência, né? E às vezes lá na frente, né, pode ter alguém ou tem e peraí, né? E isso aqui não acontece. Isso aqui acontece. Deus tem me falado que o amor é a falha no sistema. Entende? Então, assim, eu tô tentando, assim, trazer alguma coisa para vocês, de convencer vocês a amarem esses fetos, mas eu não vou conseguir, de fato, porque o amor, ele é a falha no sistema. Então, assim, não é possível explicar o amor de forma racional, sabe? Por mais que você pergunte para alguém, por que você me ama? Né? Me explica, eu quero entender. Não é possível, né? Por que você perdoou essa pessoa? Por que... Não, não, não. Então, assim, sempre eu vou me sentir assim. Não é o amor que falha. Eu é que falho de poder explicar o que é o amor, né? De explicar porque não o corpo é meu, porque o corpinho também é deles, entendeu? E eles precisam ser respeitados. E assim, o que eu sinto dizer para vocês é que quando a mulher está gerando, ela não o corpo dela é uno com o feto, é junto, né? Corre aqui o sangue, corre nele, corre nela, corre nele. E eu sinto isso da matriosca, que me ensina muito de gratidão. Gratidão, sabe? Eu tenho uma dívida de gratidão por todas as mulheres. E aí parece, essa mulher quando fica grávida, e não importa como ela fica grávida, ela paga a dívida dela de gratidão, entendeu? Por todas as outras. E aí ela gera aquela criança, ela entende o corpo dela, você entende para que serve a sua barriga, os seus seios, seus braços, você entende quando segura essa criança. E eu acho que muitas mulheres transferem para a criança o ódio que elas têm do pai da criança. E que isso não é bom, né? A criança eu pensei bastante, tentei pesquisar sobre isso, de onde vem essa mistura. Essa mistura não, essa confusão entre a criança e o pai e a mãe. A criança não é o pai, a criança não é mãe. A criança é como se fosse um carro 0 quilômetros, entendeu? Ela vai formar suas próprias culpas. E também os seus ganhos, os seus merecimentos, as suas culpas e os seus merecimentos. Então a criança não é o pai, a criança não é a mãe, né? Eu tenho falado isso para vocês, eu tenho falado sobre a questão dessas crianças sem planejamento, dessas crianças bastardas, né? Eu sei que
essa confusão entre o filho e o pai e a mãe parece algo religioso, né? De alguma doutrina de maldição hereditária, por exemplo, né? Eles falam de fonte, né? Quando parece que a fonte é ruim, digo, a hora que aquilo é gerado, e é gerado por um pecado, né? Como, por exemplo, o estupro, aí a criança fica maculada, né? Eu não sei se você conhece algum adulto que foi fruto de estupro. Aliás, eu posso me colocar como fruto de estupro, não porque o meu pai estuprou minha mãe, mas porque eu sei que lá atrás, os meus avós, sabe, teve violência. E antes lá, bisavós, tataravós, teve violência física, sabe? E é impossível que, para minha formação física, todas essas matrioscas, nenhuma delas tenham sido abusadas sexualmente, entendeu? Porque era muito comum que a mulher fosse. Então, por mais que pareça religiosa, essa confusão entre o feto, a criança e o pai e a mãe é o discurso de hoje, de quem não acredita em Deus. Então, assim, eu só posso ver isso como um esforço duplo de Satanás de acabar com as vidas, entendeu? Então, assim, ele usa a mente das pessoas religiosas e das pessoas sem religião, que não acreditam em Deus. E eu acho assim, sabe o que eu vejo? Um sangue que ele escorre assim, ó, aos montes. Muito sangue. Muito, 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 muito sangue. Eu não sei se você já foi para uma cachoeira. É muito maior. Esse sangue, ele é maior que Sete Quedas, maior que as cataratas do Niágara, maior do que, é o que Deus está mostrando agora, que Foz do Iguaçu, qualquer catarata dá, mas é uma catarata horrenda de sangue. E ela não para nunca, porque eu já perguntei para Deus, Senhor, quando que acaba isso? Não acaba. Eles estão estudando mais. E mais eu digo para vocês que outro dia eu falei com Deus e eu falei assim, Senhor, eles estão muito tristes, entendeu? Quem? Os fetos. É uma massa, né? É uma massa, é uma totalidade, é um grupo de pessoas incomuns que sofreram a mesma coisa e que desejam um fim desse sofrimento, mas assim, é como se eles falassem assim, olha, a minha dor, o meu corpinho, para piorar a minha dor, ela ainda serve de estudo para que eles façam o melhor da próxima vez. Imagina assim, que qualquer tipo de vítima, ela serve de estudo para que o ladrão roube melhor. Da próxima vez ele roubou você, da próxima vez ele vai roubar melhor. É tipo isso. Então assim, ele abortou você, então na próxima vez, esse médico, essa enfermeira, enfim, essa sociedade vai abortar melhor, sabe? Que vão usar o seu corpo, a sua experiência, a sua dor, os seus órgãos para fazer melhor da próxima vez, entendeu? Então assim, além da dor, eles vão te usar para fazer mais bem feito da próxima vez. Então assim, você vai piorar a situação lá no futuro, sem o seu consentimento. Entendeu? Assim, então você vai servir de estudo para eles. Por isso, o pecado original é o conhecimento do bem e do mal, eu manipulo. Né? Eu pego aquilo que é mal e eu digo que é bom. Eu pego aquilo que é bom e digo que é mal.
Então, eu digo que eles, esperar por eles, né, é ruim. O instinto de maternidade é ruim, colocar a vida, né, da gestante em risco é ruim. Todas as gestantes estão em risco. Todas, né? Não só da espécie humana, das outras também. Inclusive, toda a natureza ela é gerada nesse risco, justamente nesse risco que a espécie humana ela se multiplica desde o pecado, né? Que a mãe ela sempre se arrisca pelo filho. Este é o instinto materno. Ela nunca sacrifica o filho para se autopreservar, porque senão a natureza ela não segue. Ela não consegue seguir. Nós não chegaríamos até aqui, entendeu? Se as matrioscas não tivessem arriscado suas vidas por nós. Então, sempre. Tem uma fotografia que ganhou concurso esses tempos que eu achei muito linda e representa isso. A onça tá levando a mãe na boca, tá morta já. E que é a macaca, né? E o macaquinho pendurado na mãe morta. E ele ali grudado, sabe? E assim, as outras espécies, elas sabem. Elas sabem o que nós não sabemos, né? Porque a gente pondera sobre a vida. A gente pensa, eles não. Eles são como um rio que corre para o mar. Então, eles não conseguem fazer diferente. Todo o esforço dele, eu digo assim, por esses tempos eu falei para Deus, a gente quer gastar os nossos ossos por amor à nossa família, à nossa prole, né? A gente quer gastar tudo de nós, a gente quer dar o nosso ar. Inclusive, eu lembro de um dos sintomas da gestação era falta de ar. E é isso. Às vezes, o que acontece? Qualquer tipo de coisa que você vai fazer contra a natureza, inicialmente pode parecer bom. Como desviar o curso do rio, como tirar o instinto da maternidade para proteger alguém. Mas depois, sabe o que eu sinto? É como isso aí começa e vai. É só o início. Ah, não, é só uma proteger. Isso toma uma proporção, sabe? E assim, quando você tira algo, como um instinto desse, que é de proteção da prole para o futuro, você não consegue mais colocar de volta. Então, assim, as mulheres, elas não vão mais conseguir amar os seus filhos, dar o seu tempo, entendeu? Tudo fica muito frio, né? Tudo fica muito mecânico, robotizado. E eu acho, ainda acho, como eu falei em áudio para vocês, falo mesmo, eu acho. Eu acho que futuramente a maternidade ela vai acabar, né? E eu acho que até a gestação vai ser tirada. Eu acho que quando eles conseguirem fazer que as gestações sejam feitas em geradores, aí é como se as mulheres fossem liberadas, né? Para não. Porque assim, a gente sempre está tentando ter mais tempo para trabalhar, mais tempo para gerar dinheiro e menos tempo com os filhos. Então, assim, é como se a gente falasse assim: não, nós estamos fazendo essa troca por eles, porque a gente vai compensá-los depois comprando os brinquedos que eles querem, os docinhos que eles querem, as balas sortidas que eles querem muitas coisas, né? Assim como nós queremos. Então, assim, a única coisa que amarra essa mulher ainda, essa criança, é esse momento da gestação. E que muitas vezes atrapalha o mercado de trabalho, né? Por isso que tem muitas empresas que proíbem das mulheres engravidarem. Às vezes
Não sei se proíbem por contrato de fato. Já ouvi falar de empresas de telefonia, né, que fazem isso. Então, sim, atrapalha o mercado de trabalho a gestação. Então, assim, eu creio que a partir do momento que puderem fazer com que a geração de crianças seja feita sem essa mulher estar em processo de gestação, através de uma máquina em que a criança é gerada, sabe, como uma creche gestacional, tipo isso, é assim que eu vejo, uma creche gestacional. E aí você vai separando a mãe do filho aos poucos, até que eu acho até que futuramente pais e filhos nem vão morar na mesma casa. Eu acho que não, acho que vai ser completamente estatal, entendeu? Assim, já nasce, já cresce nessa escola, já fica, né? Hoje as crianças ficam integral e ficam por lá. E aí o Estado escolhe aquilo em que elas vão acreditar, sem religião, sem nada, e vai ficar bem mais fácil, tipo assim, para ambos os lados. Só que essa facilidade é destrutiva, né? É a visão que eu tenho. Tchau, Deus abençoe vocês, que Deus nos livre disso.